Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e deu a mesma ordem. E disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Santa Missa é sempre um momento especial na vida do cristão, porque participando da Santa Missa nós nos alimentamos pela palavra, pela Eucaristia, no encontro com os irmãos também. Ouvimos a palavra de Deus agora e pudemos perceber que Deus nos chama a construir um mundo de justiça e de paz que Ele quer para todos, não somente para alguns, não somente para um grupinho privilegiado, mas para todos. O mundo de justiça e paz é o sinal do reino de Deus. E podemos então nos questionar: vamos dizer sim ao Senhor que nos chama ou evitar qualquer compromisso com o Senhor? Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Ezequiel. Ele se dirige ao povo de Israel que está exilado na Babilônia. Ele convida o povo a viver com coerência o sim dado ao Senhor na aliança. O próprio exílio na Babilônia é consequência da infidelidade do povo. O povo disse sim, mas depois disse não. E como consequência, então veio o exílio na Babilônia. E todos ficaram longe de casa, longe do templo, longe de tudo, exilados na Babilônia. E agora o profeta, enviado por Deus, convida o povo a rever as atitudes, viverem com coerência o sim dado ao Senhor e a aliança.
Diz o texto: quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Ou seja, sempre é tempo de retomar o bom caminho, sempre é tempo de arrepender das coisas erradas praticadas e começar a agir com decência, com honestidade, com verdade. Dizer sim e ser fiel ao sim dado. O Evangelho segundo São Mateus nos fala de dois tipos de sim. É uma parábola que Jesus conta às autoridades do povo de Israel. Um pai tinha 2 filhos e dá aos 2 filhos a mesma ordem: vai trabalhar na minha vinha. O primeiro diz que não vai, não quer, mas depois reflete melhor e vai. O segundo diz que vai, mas não vai. Um diz não, mas faz. O outro diz sim, mas não faz. E aí Jesus questiona aqueles que o ouviam: qual dos 2 fez a vontade do Pai? É bom que entendamos que esta parábola tinha um endereço certo. Ela é dirigida a ouvintes que precisavam escutar essa parábola. Os 2 filhos representam os pecadores e os justos. Os judeus eram justos, se achavam melhores que todos, fiéis praticantes da lei, que tinham dito sim a Deus pela aliança, mas agora rejeitavam Jesus. Não acolheram João Batista, que veio para preparar os caminhos do Senhor, igualmente não acolheram Jesus. E eram tidos como justos. Os pecadores eram os cobradores de impostos e as prostitutas, que por muito tempo disseram não à vontade de Deus, pelo estilo de vida que tinham. Mas agora, ouvindo Jesus, acabaram dizendo sim ao apelo do Mestre. Ou seja, aqueles que conheciam a Escritura, que tinham tudo para acolher Jesus, porque conheciam muito bem o que a Sagrada Escritura dizia, não acolheram. E aqueles que eram tidos como os piores da sociedade naquele momento, cobradores de impostos, prostitutas, pecadores públicos, estes ouvem Jesus, dizem sim a Jesus e se tornam discípulos e discípulas de Jesus. E é interessante notarmos também que esta parábola só está no Evangelho segundo São Mateus. E quem era Mateus? Justamente um cobrador de impostos, para quem as pessoas olhavam com desconfiança. Ah, se é cobrador de imposto é porque rouba, portanto é um pecador público. Chamado por Jesus, ele abandona tudo e se torna um discípulo de Jesus. Então, aquele que era considerado um pecador público se torna um discípulo ardoroso de Cristo.
O que a parábola quer dizer para nós hoje? Também em nossos dias, Deus continua tendo dois filhos, digamos assim. Alguns dizem sim a Deus no batismo, em algumas práticas religiosas, mas depois transformam o sim em não, porque não amam como Jesus, não perdoam, não são solidários com os que sofrem. Outros nunca disseram um sim decidido para Deus, pelo estilo de vida que viviam. Mas na prática de cada dia, amam o irmão, se sacrificam pelos outros, fazem obras de caridade. Certamente nós conhecemos pessoas que se dizem sem religião. Eu não tenho religião, eu não tenho fé, não. Mas são capazes de ajudar quem precisa, partilhar com quem está necessitado, estender a mão a quem precisa de um socorro, de uma ajuda. São capazes de ouvir as histórias das pessoas e ajudar naquilo que for preciso. Dizem que não têm fé, dizem que não acreditam, mas na prática agem muito melhor do que muitos de nós cristãos. Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. A pergunta para nós: a que filho nós parecemos? Primeiro filho? O segundo? Um pouco de cada um deles? Às vezes dizemos sim, depois não vivemos o sim. Às vezes dizemos o não e depois acabamos vivendo o sim. Às vezes vivemos um pouco de cada um deles. Melhor seria que fôssemos um filho que não aparece na parábola. Aquele que diz sim e vai mesmo trabalhar na vinha do Senhor. Diz sim e faz aquilo que prometeu, né? Somos cristãos pela graça de Deus. Hoje muitos que se dizem católicos afirmam: Cristo sim, igreja não. Eu respeito a Cristo, amo a Cristo, mas esse negócio de ir à igreja, não. Não é possível ser cristão deixando a igreja de lado. Não basta pertencer a um grupo religioso. É preciso seguir o caminho da justiça, da verdade, do amor, para sermos coerentes verdadeiramente. A vida inteira deve ser um sim permanente ao Senhor. O cristão verdadeiro não é aquele que diz sim só diante das conveniências. Você acredita em Deus? Acredito sim. Mas depois no dia a dia a vida vai dizer o contrário. Ou falar palavras bonitas, ou fazer discursos maravilhosos, mas que são vazios. Ou ensinar os outros a fazer aquilo que a pessoa mesma não faz. Isso não é ser bom cristão. Com os pés no chão e o coração em Deus,
Vamos construindo um mundo justo e solidário, sinal do reino de Deus para todos. E nesse domingo estamos celebrando o Dia da Bíblia, que esteve em destaque em todo esse mês, aqui em frente à mesa da palavra, né? E nesse mês da Bíblia, neste ano, mês de setembro, neste ano, é o livro do Deuteronômio que está em destaque, e o lema: abre a tua mão para teu irmão. Abre a tua mão para o teu irmão. Ou seja, ninguém é um bom cristão, ninguém é um filho bom, verdadeiro, se não for capaz de abrir a mão para o irmão. Ou seja, ajudar quem precisa, fazer o bem, perdoar, amar, acolher. Ninguém é bom cristão se não procura agir assim. Então, que todos nós, ouvindo a palavra de Deus hoje, possamos dizer sim e fazer aquilo que nós estamos dizendo. Que não haja falsidade em nós. Não somos perfeitos, só Deus é perfeito. Nós erramos? Sim, nós erramos porque somos humanos. E Deus sabe de nossas fragilidades. Agora, o que não pode haver em nós é a falsidade, a hipocrisia. Não adianta dizer sim e depois dizer não. Que o Senhor nos dê a sua graça e nos fortaleça em nossa missão de cada dia.